Bom dia agora para outra câmera. Você estava ouvindo antes que eu estava falando? Bom, treino de perna hoje então, quarta-feira. Quarta-feira é um dia um pouco mais corrido. Vamos tentar treinar aí de forma eficiente, apesar da correria. Tenho tempo aí para treinar, mas vamos gravar um pouquinho de conteúdo também. Isso aí acaba deixando o treino um pouco mais longo. E eu já quero começar falando de polêmica, então vamos falar de soroterapia. A gente vê cada vez mais ainda, né, o pessoal, tanto o público assim, que ainda busca aquela solução milagrosa para algum problema, e o profissional, muitas vezes charlatão, que se aproveita disso e que vende essas soluções milagrosas e que, na verdade, na maior parte dos casos, são completamente inéditas, né? Não vão trazer nenhum tipo de benefício e também nenhum tipo de malefício. É claro que a partir do momento que a gente coloca alguma coisa para dentro do organismo, a gente vai ter algumas repercussões daquilo ali, né? Porque, cara, eu vou precisar metabolizar, eu vou precisar excretar o que está entrando. Então, dizer que é completamente isento de riscos é uma mentira. E quando a gente fala em fazer uso de alguma terapêutica, injetável, oral, o que quer que seja, a gente sempre põe na balança de risco e benefício. Então, o benefício que aquilo ali vai me trazer, ele supera os riscos aos quais eu estou me submetendo. E para muita coisa isso não é uma verdade, né? Eu acabo assumindo um risco para um benefício que ele é muito pequeno ou muitas vezes ele nem existe. E na soroterapia a gente vê muito isso, né? A gente vê um apelo de que eu vou usar uma medicação diretamente na corrente sanguínea, diretamente na veia, e isso vai aumentar a biodisponibilidade dela e por causa disso vai ter um efeito melhor. E isso não é uma verdade. Não é porque a biodisponibilidade imediata ela é mais alta que o efeito vai ser melhor. Isso é provado em diversos estudos com diversos fármacos. E além disso, o pessoal acaba se apoiando numa coisa que chama terapia nutricional injetável, onde se injetam vitaminas, minerais e aminoácidos na veia, no sistema venoso periférico, assumindo que aquilo ali traga algum benefício. E não traz. Assim, para pessoas saudáveis dentro de consultório, né, no ambiente ambulatorial total, não tem nenhum benefício, nenhum, zero mesmo. Quando a gente vai para um ambiente de terapia intensiva, paciente em UTI, né, um paciente grave que não está comendo, está sedado, que eu vou fazer uma nutrição parenteral, uma nutrição pela veia, o cálculo disso ele é extremamente complexo do que vai entrar ali e geralmente a infusão desses nutrientes é feita ali de forma contínua durante 24 horas ou em várias horas ao longo do dia. Então não é... E assim, isso a gente está falando num paciente que está doente, que está precisando desses nutrientes. Isso não é extrapolável para o cara que não tem assim, nenhuma condição de saúde que impeça ele de comer e que ele faça qualquer terapia suplementar venosa, porque não faz o menor sentido. Do jeito que essas vitaminas, minerais, aminoácidos, eles entram na corrente sanguínea, eles vão sair e vão ser excretados. Eu não crio uma reserva disso e isso ali não serve para melhorar meu desempenho ou para melhorar a entrega de nutrientes. A via oral, nesses casos, vai ser superior. Então, se submeter ao risco de fazer uma parada injetável na veia, de forma esporádica, com o apelo de que aquilo ali vai melhorar a performance, assim, eu sinto muito, mas beira a burrice de quem está acreditando nisso e o profissional, entre aspas, que está fazendo esse tipo de coisa, ou ele não sabe fisiologia básica, ou ele é um puta de um enganador e um charlatão. Existe uma dúvida bem grande por parte, principalmente dos homens, relacionada à quantidade de testosterona circulante que a gente dosa no exame e à idade.
se existe um parâmetro adequado de testosterona para cada faixa etária. E o que a gente tem classicamente são intervalos de normalidade para indivíduos até 18 anos de idade, a partir de 18, geralmente até 60 e acima de 60. E a mudança ela é muito pequena. Isso é um problema, né? Isso é um problema porque a gente sabe que a testosterona tem um declínio de produção com o passar da idade, um declínio fisiológico. Em algumas pessoas isso pode trazer sintomas, em outras não. Então a gente fica refém de muita coisa que, a meu ver, é bastante desatualizada. Em final de 2022, teve um estudo de uma análise populacional aí de 5.000 e poucos homens, onde se tentou categorizar por faixa etária valores de normalidade de testosterona e valores de corte para fazer diagnóstico de deficiência. E isso foi agrupado em faixas etárias de 5 em 5 anos, então 20 a 25, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34 e assim sucessivamente. Existe uma variação grande, de até 100 nanogramas por decilitro, dependendo da faixa etária, para a gente fazer, teoricamente, o diagnóstico de hipogonadismo. Isso ainda não é uma verdade, isso ainda não está bem estabelecido na literatura científica, mas existe sim um esforço, uma tentativa de ter essa categorização por idade, o que faria muito mais sentido. O que vai acontecer? Pessoas mais jovens vão ter um diagnóstico de hipogonadismo com valores um pouco mais altos do que os atuais de testosterona. É claro, né, não é só o valor laboratorial, a gente também precisa de sinal e sintoma associado, mas uma vez com sinais e sintomas e exame laboratorial, esse valor de corte ele passa a ser um pouco mais alto do que ele é atualmente, e conforme vai passando a idade, esse valor de corte vai diminuindo, o que é o adequado, porque se eu tenho um declínio fisiológico, a testosterona cai com o passar dos anos nos homens, e para algumas pessoas isso gera sintoma, para outras não, vai ter que existir ali algum ponto de corte que vai ser num valor um pouco menor para eu fazer realmente diagnóstico de hipogonadismo. Então hoje, existe hoje de forma bem estabelecida um valor de testosterona adequado para a faixa etária? Não, não existe. A gente tem o valor de normalidade, dentro dessa faixa de normalidade, independente do valor, se a pessoa não tem sinal ou sintoma, ela não tem diagnóstico de hipogonadismo. Então um homem com 350 nanogramas por decilitro que se sente bem, que não tem nenhum sinal, nenhum sintoma relacionado à deficiência de testosterona, não precisa fazer reposição com base num exame de sangue que supostamente estaria baixo para a idade dele, né? Da mesma forma que um cara jovem, ali, às vezes com um valor um pouquinho mais alto do que isso, ele pode ter necessidade sim de valores ainda mais elevados para ter uma resolução de algum quadro clínico aí relacionado a sinal e sintoma de deficiência de testosterona. Isso é extremamente individual, isso tem que ser levado em consideração um contexto muito amplo de coisas e não só um valor específico de um exame de sangue relacionado à idade do paciente. Uma durateston por semana, uma ampola, será que é prejudicial? Muita gente prega isso como supostamente uma dose baixa de uso de hormônio para homens, mas o que a gente sabe é que o que a gente sabe hoje em dia é que doses suprafisiológicas me geram uma sobrecarga de sistema cardiovascular. Então eu tenho um aumento de rigidez na parede arterial, eu tenho um aumento da resistência contra a qual o coração está bombeando sangue, por conta dessa resistência de parede arterial, por conta de ganho de peso, e eu tenho mecanismos de ação direta do uso de esteroides no músculo cardíaco, assim como eu tenho no músculo periférico. Quem ignora isso, o profissional que ignora isso, ele desconhece o funcionamento completo do uso de esteroides. Ele simplesmente está vendo uma parte do que o esteroide faz e esquecendo das outras. E sabendo que isso é efeito do fármaco,
gerar essa repercussão no músculo cardíaco, eu sei que eu vou ter alterações de estrutura cardíaca relacionada ao uso suprafisiológico de testosterona. A 250 mg de durateston por semana é uma dose muito alta? Não é uma dose muito alta, mas é o suficiente para me trazer repercussão negativa. Em quanto tempo? Isso é individual. Eu tenho paciente em consultório que em 5, 6 meses, usando uma durateston por semana, já desenvolveu alteração estrutural cardíaca que a gente viu no exame adequado, no ecocardiograma avançado, com análise de strain e de trabalho miocárdico. Então, dizer que uma ampola de durateston por semana é uma dose baixa não está mostrando a real complexidade dos fatos. É uma dose baixa comparado ao que se faz de loucura por aí, que se usam doses muito mais altas, mas não é porque é uma dose supostamente baixa que ela vai deixar de trazer repercussões negativas, até porque a gente já está falando em doses acima do fisiológico, que vai manter a minha testosterona circulante acima do que é a faixa de normalidade praticamente o tempo inteiro. E é isso que vai ser negativo, né, que vai me trazer repercussões negativas a diversos órgãos e sistemas, incluindo o sistema cardiovascular. Última série convencional de trabalho, pois a última vai ter uma concêntrica super lenta. Me perguntam bastante sobre Primobolan, né, que é a metenolona, tanto em consultório quanto em rede social. E principalmente me perguntam sobre esse medicamento no contexto do uso em mulheres, porque se fala muito que é um bom esteroide para mulheres e tudo mais. Qual é a realidade? O que acontece? Que é muito difícil a gente achar metenolona de produção legal no Brasil. Algumas farmácias produzem injetável, o enantato de metenolona, mas o apelo de que é uma droga melhor para mulheres ou qualquer coisa assim não é uma verdade. Dentro da classe dos esteroides, a metenolona é um derivado de DHT, assim como oxandrolona, estanozolol, oximetolona, que é o hemogenin, e metenolona, que é o primobolan, derivado de DHT. Por conta disso, é uma medicação que não se converte a estrogênio, né? Ela não tem como sofrer ação da enzima aromatase. E os fármacos dessa subclasse, derivados de DHT, eram muito usados nas décadas ali de 70, 60, 80, em combinação com a testosterona em homens para evitar os efeitos colaterais justamente do excesso de estrogênio. Então o que acontecia? Aumentava a quantidade de hormônio androgênico circulando sem ter um aumento proporcional do estradiol. Esse aumento da quantidade de hormônio androgênico circulando é o que no fim das contas vai me dar mais resultados do ponto de vista de ganho de massa muscular, ganho de força, definição muscular por aumento de taxa metabólica e de uma série de outras coisas. Então o apelo de que é uma droga para secar, é uma droga boa para mulheres, porque o potencial de virilização é menor e tudo mais, assim, acaba sendo um pouco complicado da gente assumir. Primeiro, pela falta de confiabilidade da fonte, né, e de realmente saber se aquilo ali é o fármaco real ou não. Segundo, porque no fim das contas o que vai mandar é a quantidade de hormônio androgênico que está circulando, meio que independente da fonte.
Se a gente comparar miligrama a miligrama, sim, vão existir esteroides mais potentes, esteroides menos potentes. Talvez o Primobolan seja um menos potente, por isso que numa mesma dosagem de outro fármaco ele faça menos colateral, mas ele também vai ter menos efeito positivo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o tipo de informação que é divulgada e que a gente acaba vendo, absorvendo, querendo reproduzir na nossa vida, porque muitas vezes essa informação está repleta de vieses e não é exatamente aquilo ali que está sendo vendido o real efeito da medicação ou da substância que vai ser utilizada. Aí, finalizado o treino de perna com 200 passadas. Progressão com relação à semana passada, 1.370 quilos a mais do que esse mesmo treino há 7 dias. Progressão de repetições, progressão de carga, treininho planilhado, metrificado, é assim que tem que ser. Se não tiver métrica, não tem como saber se está evoluindo ou não. Videozinho de hoje aí com um pouco mais de conteúdo. Se você curte esse tipo de conteúdo, não deixe de me seguir. Deixa o like aqui no vídeo, deixa um comentário aí de sugestão de outros temas para eu falar por aqui. E a gente se vê na próxima. Valeu!